Olá amigos, amigas, boa noite. Mais um momento de meditação e fé. Vamos juntos aí, mais um dia. Boa noite a todos. Vamos juntos meditar o amor de Jesus por cada um de nós. Ainda hoje, no século XXI, estamos muito distantes de Jesus. Nós não estamos como deveríamos estar. Elba Araújo, boa noite. Nilcinha dos Reis, boa noite. Elza Spani, Viviane Souza, boa noite. E cada dia vamos buscando nos aproximarmos mais, sentir Jesus mais perto de cada um de nós. Terezinha Zorzi, Maria Souza, obrigado, boa noite a vocês também. Bem-vindas no momento de meditação e fé. Vamos pensando em tudo aquilo que nós precisamos, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, e vamos colocando tudo na frente de Jesus, na presença de Jesus. Lucinei Pradella, boa noite. Terezinha Zorzi, boa noite. E assim nós vamos meditando e pedindo. Yolanda Souza, boa noite também. Obrigado aí a vocês por estarem interagindo neste momento, com um momento de fé. E vamos juntos. Tenho esperado esse momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que viesses assim. Eu sei bem o que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem o que tens sofrido, pois permaneço ao seu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fale. Eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me revele. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido.
como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti, porque te amo. Ninguém te ama como eu. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus. Sandra de Andrade, Sidoca Gil, boa noite também. Aldeci de Oliveira, boa noite a todos vocês. Leila Maria também, boa noite. Vamos juntos, elevando o nosso pensamento nesse momento e agradecendo a Jesus por esse amor, agradecendo a Jesus por Ele caminhar ao nosso lado, agradecendo a Jesus que mesmo sem a gente falar, Ele sabe o que estamos passando, Ele sabe o que nós estamos precisando. Vamos fechar os olhos e elevar o pensamento, mentalizar Jesus aí com você nesse momento. Peça a Ele tudo que você precisa. Converse com Jesus. Mesmo Ele sabendo tudo que nós pensamos, tudo que nós nem mesmo falamos, Ele quer nos ouvir. Elevemos nesse pensamento, fazendo os nossos pedidos, fazendo nossas vibrações, nossas preces, agradecendo também, claro, por todas as graças recebidas em cada dia, em cada hora, cada momento que nós amanhecemos, né? Quando nós acordamos de manhã, é um momento especial, o nosso retorno à vida após o sono. É mais uma graça de Deus. Vamos pensando em todas as graças que nós já temos recebido ao longo de nossa vida. Porque tudo passa, tudo é passageiro. E com o amor de Deus em nossa vida, tudo se torna mais leve. A missão se torna mais leve. O fardo se torna mais leve. Quando nós colocamos Deus em nossa vida, com todo o plano espiritual, com toda a plenitude de Deus. Deus é completo. No céu é tudo completo, tudo lindo, maravilhoso. E é bom nós compactuarmos com todas essas energias celestiais. E Deus nos deu Jesus para nos acalentar, nos salvar, nos direcionar, nos cuidar, nos guiar. Continuemos elevando o nosso pensamento, conversando com Jesus, agradecendo, chorando, sorrindo ou cantando. Confia, acredite no que você está pedindo neste momento. Firme bem teu pensamento. Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tens sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti
permanecido. Eu te levo em meus braços. Sabe por quê? Eu sou seu melhor amigo. Ninguém te ama como Jesus. Ninguém te ama como Jesus. Olhe pra cruz, essa foi a sua grande prova. Ninguém nos ama como Jesus. Jesus falando: ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama com coração como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti e porque te amo. Ninguém te ama como eu. Boa noite, amigos, amigas, mais uma vez aí, Analita Maria, Leila Maria, Cleônita Ramírez. Boa noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a presença do Espírito Santo, a intercessão sacratíssima de Maria, a intercessão de todos os anjos, santos, arcanjos, todos os trabalhadores do plano de Deus, esteja contigo, esteja comigo, esteja com nós todos. Não só agora, mas em todos os momentos de nossa vida. Este hino, eu canto ele, eu me emociono muito, porque é Jesus falando do amor, né, dele por nós. E Jesus espera esse momento de nós. O momento que a gente vá até Ele. E esse hino foi assim, quem escreveu foi Martim Valverde. É como Jesus dizendo: tenho esperado que viesses a mim, meu filho, minha filha. Eu tenho esperado que você converse comigo. Eu tenho esperado que você desabafe comigo. Mas eu nunca esperava você estar assim, tão triste, tão para baixo, tão amargurado, ou tão infeliz, ou tão preocupado. Mas sabe, eu sei bem o que você tem vivido. E sei também as lágrimas que você tem derramado. Eu sei também o quanto você tem sofrido. Mas saiba, meu filho, eu permaneço ao teu lado. É Jesus dizendo isso para nós. Flor Oliveira, Lenir Schneider, obrigado aí por estar conosco neste momento de meditação e fé. Aparecido Rufino, obrigado aí, meu irmão. Grande abraço aí a você. Obrigado aí pelas palavras no programa A Tarde Mais Feliz de São Paulo pela Rádio Moça Dengosa, pela divulgação do meu programa na Amaral TV e a divulgação também do momento de meditação. Obrigado, meu irmão. E obrigado a todas vocês que todos os dias estão aqui comigo neste momento de meditação. E no refrão desse hino, Jesus nos diz: ninguém te ama como eu. Olhe para a cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama, meu filho, minha filha,
como eu. Olhe para a cruz. Foi por ti, por esse amor tão grande que eu tenho por ti, porque ninguém te ama como eu. Inês Lima, boa noite. Nidim Araújo, boa noite, obrigado. E o hino ainda continua dizendo: eu sei bem o que me dizes. Quando a gente fala, começa a falar, ainda, mesmo que você não abra a boca, que você não converse, mas eu te entendo, eu te ouço, meu filho, minha filha. Eu sei bem o que tem sentido, mesmo que você nunca me revele. Eu tenho andado ao teu lado, sabia? E muitas vezes permanecido com você. Sabe por quê? Porque eu sou o seu melhor amigo. Falar do amor de Jesus não é fácil. Falar do amor de Jesus é muito difícil. Porque para nos resgatar, como eu já disse outro dia, ele sofreu a pior morte, a morte mais vergonhosa na história, que era a morte de cruz. E hoje em dia eu fico muito triste, porque quando criança eu morei na roça e eu fui criado dentro de uma doutrina que a fé era tudo. Não existia médicos, não existia pronto-socorro, existia alguns curandeiros, alguns espíritas que cuidavam da população e não tinha onde correr. As parteiras para as grávidas, para as mulheres dar à luz, eram as parteiras. E muitas vezes tinha que ter intervenção desses espíritas porque a situação se complicava e tinha que ter ajuda do plano de Deus. Naquela hora não importava a religião. E as pessoas tinham muita fé. Uma fé fervorosa. Gildete Costa, obrigado também, boa noite. Naquela época, a medicina era raridade, era para quem tinha muito dinheiro. Boa noite, Tiago Martins, em Estoril, Portugal. Grande abraço, meu amigo. Na roça, não tinha médicos, não tinha. As curas eram feitas pelas ervas. As pessoas sabiam exatamente a erva que usaria para determinado assunto. Desde uma dor de cabeça, a mulher com uma cólica menstrual, um corte, tudo tinha teu remédio ali na natureza. E o melhor, a força da oração, a fé. Grande sabedoria, Tiago Martins. Os tempos avançam, mas a decadência humana também. É verdade, concordo com você. A decadência humana começou-se aos poucos e se adiantou muito. Porque à medida que o homem se distancia de Deus, ele se distancia dele próprio. E nós fugimos das regras, da missão que nós viemos aqui para cumprir. A materialização das coisas. O homem se tornou materialista. Do ter e do ser. Do ter, quanto mais tem, mais ambição, ele quer ter mais. E nessa viagem do egocentrismo, da ambição, Deus fica de escanteio. Deus fica esquecido. E naquela época não tinha disputas para comprar um carro melhor, não tinha disputa para ter uma casa melhor, não tinha disputa para andar com uma roupa melhor. Eu faço programa todo dia aqui com a minha roupa de trabalho, isso aqui é um uniforme. Minhas camisas de trabalho são todas vermelhas, né?
E aqui eu carrego, né, o nome do meu chaveiro no bolso da minha camisa. Eu paro o meu trabalho ali e já venho aqui fazer um momento de meditação. Às vezes eu atraso um pouquinho, dependendo dos compromissos que eu tenho. E essa decadência humana nos afastou de Deus, Tiago. Você está certo. Jorge Rocha, boa noite, meu irmão. Aqui é um momento de meditação, um momento de fé, bem-vindo. Que a paz e o amor de Deus esteja contigo sempre, meu irmão. O Tiago dizendo que havia mais humanidade, humildade e crença a Deus. Verdade, Tiago. Aí é que era a magia. Porque a fé das pessoas eram verdadeiras. Não tinham onde recorrer. Era a Deus. E as pessoas mais velhas foram passando para as mais novas e assim foram indo. Principalmente no tempo em que eu vivi em fazendas, no sítio dos meus avós. Morei também numa cidadezinha pequena, a última cidadezinha que eu morei, no município de Ituverava, interior de São Paulo, uma vida assim que foi muito tribulada, muito pobre, muito difícil. A oração era a nossa salvação e era a nossa motivação para continuar vivos, com todas as dificuldades e com toda a pobreza. Não tenho vergonha de falar. Pelo contrário, eu tenho orgulho. Enquanto vivíamos no sítio da vovó, do vovô, eles faleceram, os irmãos da minha mãe jogaram fora o sítio, venderam. Fomos morar em fazenda, como meieiro, né? Meieiro é que você cultiva o ano inteiro, quando chega no final do ano, divide com o dono da fazenda. Era uma faca de 2 gumes, né? Mas mesmo assim a gente ainda vivia bem. Mas no último vilarejo que nós moramos, né, e lugarejo também, foi uma decadência total. Mas em todas essas fases, eu, criança ainda, sempre fui muito observador. Eu era levado às benzedeiras, né, as famosas benzedeiras. Eu era levado aos curandeiros, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, conhecidos, parentes. E graças aconteciam. Milagres aconteciam. Comigo mesmo aconteceu muitas coisas que eu fui salvo por essas pessoas, pela fé dessas pessoas e pela minha fé também desde criança, eu ouvindo muito de Deus, eu passei a assimilar isso. Eu passei a viver. Eu sempre gostei de ouvir os conselhos dos mais velhos. Desde pequeno. Eu não gostava de conversar muito com o jovem, não. Eu gostava de ouvir os mais velhos, porque a sabedoria está nas pessoas mais velhas. Lógico, tem uma exceção ou outra. Mas para mim, eu cresci muito espiritualmente ouvindo os conselhos dos mais velhos, dos mais vividos. Zenaide Mates, boa noite, bem-vinda no momento de meditação e fé. Obrigado, minha irmã. Então, naquela época, a fé, ela era a flor da pele, né? Ela era a flor da pele. As pessoas eram fervorosas. Tinha a folia de reis, dos santos reis, né? Além de um folclore, mas era uma fé mesmo vivida, fervorosa, pedindo a intercessão dos 3 reis. A fé pedindo a intercessão dos anjos, dos santos, dos arcanjos. Aqueles espíritas que atendiam as pessoas contando com a ajuda dos espíritos do plano maior, do plano de Deus. Chamem esses espíritos de mentores, de anjos, como vocês quiserem. Para quem acredita. Eu não defendo aqui religião, gente. Eu sou espírita, mas eu respeito você, minha irmã, meu irmão evangélico. Eu respeito você, minha irmã, meu irmão católico. Eu respeito você, minha irmã, meu irmão ubandista, da Seixonoye, do budismo. Não estamos aqui para discutir religião. Estamos aqui para dizer que a graça de Deus ela é muito mais ampla, ela é muito mais abrangente do que nós imaginamos. E naquela época de antigamente, isso era mais explícito, era muito mais claro. Hoje não.
Hoje nós vemos o nome de Deus aí usado para enriquecimento ilícito, né? Nós vemos aí o nome de Deus sendo usado de maneira vulgar, de maneira baixa, de maneira repugnante, por homens nojentos, por homens sujos, porque cristãos não são. Jorge Rocha, você, meu amigo, é assim que te vejo. E para mim, você representa muito bem esta tarefa que fala do amor de Deus. Parabéns. Obrigado, Jorge. Grande abraço aí a você, Rocha. Meu amigo, meu irmão também, meu parceiro. Agradeço as palavras que eu tenho recebido de incentivo pelos momentos de meditação e fé. Mas o amor de Deus é que nos eleva. É o amor de Deus que tem que ser a razão central da nossa vida. A razão central da nossa vida não é ter um carrão, não é ter a casa mais bonita do quarteirão, não é ter um monte de dinheiro na conta bancária. Lógico, nós lutamos para sobrevivermos materialmente. Mas o amor de Deus é o centro, tem que ser o centro da nossa vida. Porque a missão maior que nós estamos aqui nesse plano é aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a se relacionar, aprender a ser humilde, aprender a sentir amor, amor fraterno. E o amor, ele é muito confundido hoje em dia. O amor virou comércio, o amor virou prostituição, até de pessoas casadas, pessoas enroladas, pessoas... O amor foi deformado. Aquele amor homem e mulher. Mas o amor que eu prego aqui é o amor de Deus. E quem ama a Deus leva uma vida reta. Ou procura levar o mais reto possível. E é para isso que Deus nos criou. Para sermos chamados de filho. Aí eu faço uma pergunta. Nós temos feito jus? Nós temos feito por merecer esse título de Deus nos chamar de filhos? Será que nós estamos honrando esse título de filhos de Deus? E Deus nos deu Jesus. Nos deu Jesus. Jesus abraçou a nossa causa e morreu por nós. Numa das piores mortes, a morte mais vergonhosa, gente, que era de cruz. Mas ele suportou. Maria, sua mãe santíssima e nossa mãe santíssima, ali do lado dele. Do lado de Jesus. Chorando, suportando, mas ali. E alguns que amavam Jesus. Para provar que nós somos falhos, na noite que Jesus foi entregue, Pedro disse: jamais eu vou te negar, Senhor, eu vou te defender. Jesus disse para Pedro: Pedro, ainda hoje me negarás 3 vezes antes que o galo cante. João Francisco Alexandrino, obrigado aí pelo carinho. Zenaide Mates, obrigado. Parabéns, meu amigo, pelas palavras lindas que você passa a tanta gente. Me sinto feliz escutando esta mensagem. Obrigado, minha amiga. E Pedro negou. Antes que o galo cantou, ele negou Jesus 3 vezes. Ah, tu não é aqueles que andava com o Messias? Com Jesus, o Nazareno? Eu não, nem conheço ele. Por 3 vezes Pedro negou Cristo. Mas Cristo disse a Pedro: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E colocou Pedro como um dos primeiros líderes cristãos na época. Tanto que quando Pedro foi para ser executado, pregado na cruz,
ele não se achou digno de ser pregado de cabeça para cima. Ele exigiu que fosse de cabeça para baixo. Flor Oliveira, ainda tem pessoas que não reconhecem o que Jesus passou e só reclama da vida. Parabéns, amiga. Grande verdade. Grande verdade. As pessoas não param para pensar no sacrifício de Cristo por nós. As pessoas não param para pensar na chance que Deus nos deu de vida para a gente continuar vivendo. Deus poderia ter exterminado tudo. E Deus deve ter um monte de populações por aí, nesse universo tremendo, que nós nem conhecemos, que nós nem sabemos. Os mistérios de Deus é infinito. Infinito. Célia Fernandes, boa noite. Hoje eu, como espírita, encontrei tantas respostas no kardecismo de muitas coisas, que eu perguntava para um padre, eu perguntava para um pastor, eu perguntava para um leigo, eu perguntava para um ministro, eu perguntava para alguém, para uma catequista, e não sabia me explicar. Como, por exemplo, Caim matou Abel com uma queixada de burro na cabeça. Por inveja, hein? Porque Deus elogiou um pouquinho a mais a oferenda de Abel. Caim fez uma tocaia e matou o próprio irmão. Aí na Bíblia, lá nos primórdios, fala: Caim matou Abel e foi ter com outros povos. Alguém aí pode me explicar quem são esses outros povos? Na noite que Jesus foi entregue, ele estava lá com Moisés e Elias, conversando em espírito. Alguém pode me explicar isso? Se quando morreu, acabou? Como Jesus estava lá conversando com Moisés e com Elias? É isso aí. Temos que refletir sobre esses mistérios, essas lacunas que foram deixadas sem explicações. O plano de Deus é tremendo. Isso quer dizer que não foi só Adão e Eva que Deus fez naquele momento. Tinha muito mais populações na face da terra. Caim matou Abel e foi ter com outros povos. Rosângela Tenório, boa noite. Obrigado aí por estar conosco. O amor de Deus é infinito e nos deu a última chance para que nós fôssemos resgatados. E a última chance ele deu uma lei muito grande e que nós estamos pisando na bola. A lei do livre-arbítrio. A livre escolha. Ah, eu vou pro oba-oba. Ah, hoje é sexta-feira. Hoje eu vou beber, vou isso, vou aquilo, vou aprontar. Legal, vá. Vá com Deus. Gilda Moraes, boa noite, minha irmãzinha querida. Deus abençoe. Bem-vinda aí no momento de meditação. As pessoas não param para falar de Deus, para falar de Jesus. Tem gente que tem vergonha de falar. E tem gente que quando você começa a falar, eles, somem. Outros não. Amam falar. E é por isso que nós estamos no caos na atualidade. Falta do amor de Deus nos corações das pessoas. A começar pelas famílias. E Jesus dizendo neste hino: ninguém te ama como eu. Quem é que para pensar nesse amor enorme, imenso de Jesus por nós? É uma minoria, gente. Como eu estava dizendo, antigamente tinha essa proximidade do homem de Deus. Mas com a chamada evolução, aquela união foi se distanciando e desaparecendo dos corações. As pessoas eram curadas pela oração.
a pessoa benzia. A pessoa benzer é bem dizer, orar, interceder, pedir a Deus, cura esse filho, piedade, Senhor. Que todos nós podemos fazer isso. Todos nós somos benzedores. Todo aquele que pratica a oração, que tem seus méritos com Deus, tem essa capacidade de impor as mãos, orar e ser ouvido e ser atendido e a pessoa ser curada. Para isso tem que ter fé. Não perfeito. Não é perfeição que Deus está cobrando de nós. Deus cobra o mínimo de nós. O reconhecimento desse sofrimento, desse calvário de Cristo Jesus. O reconhecimento dessa chance que Deus deu mais uma vez para nós. O reconhecimento de que Maria, nossa Mãe Santíssima, intercede por todos nós. Todos os dias às 18 horas eu reverencio Maria. Que ela cuida de nós neste planeta Terra. Intercede por nós, juntamente com todo o plano espiritual, com todo o plano de Deus. O plano de Deus, ele é grande, imenso, infinito. Nós não temos capacidade de imaginar nada. O que nós imaginamos é muito pouco. É o que o padre fala, o que o pastor fala, é o que no centro espírita fala, mas a Bíblia, o que diz, mas é muito maior do que a Bíblia. Flor Oliveira, verdade, muitos deles preferem o caminho do mal do que ouvir as palavras de Deus. Mas com certeza ninguém tem paciência, Flor, de ouvir a palavra de Deus. Você vê pelo vídeo, pelo momento de meditação, quantas pessoas curtem. Se fosse uma piadinha, uma coisa nojenta, era 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Eu tenho por dia aí 200, 300, 100 e pouco. Glória a Deus. Eu dou graças a Deus por isso. Que sejam poucos, mas que sejam verdadeiros. Que sejam poucos, mas que em cada coração tenha o amor de Deus. O amor de Jesus. Não é a quantidade que Deus quer. Deus quer a qualidade. E esses que hoje viram as costas para Deus. Lá na Bíblia está escrito o seguinte, não é verdade, Gilda Moraes? Muitos serão os chamados, porém poucos serão escolhidos. Por que será isso? Está a resposta aí, ó. Você acabou de responder, Flor. Porque as pessoas, né, a maioria prefere o caminho do mal, o caminho da bebedeira, o caminho da sacanagem, o caminho do jogo, o caminho de noitadas, o caminho que desvirtua e nem está pensando em Deus nem nada. Por isso, quem não reconhece Deus não será lembrado. Por isso que Jesus disse, muitos serão chamados, ou melhor, todos, né, serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. E eu creio nisso. Eu acredito muito. Eu creio que o chamado, no dia do chamado, muitas lágrimas rolarão, muitos dentes rangirão daqueles que forem esquecidos, daqueles que forem deixados para trás. Vamos pensar que um dia nós vamos cruzar o rio após a morte. Vamos pensar que nós temos um Cristo ressuscitado junto com toda a corte celestial, tantos homens de Deus, tantos anjos, santos, arcanjos, nossa Mãe Santíssima lá nos esperando. Porque Deus nos enviou teu Filho amado para morrer no meu lugar. E na cruz, naquele momento, Ele pagou por todos os pecados que eu teria que pagar. E mesmo Ele me libertando daqueles pecados,
a gente ainda não agradece e continua pecando. A gente continua fazendo sacanagem com Deus, não sendo agradecidos dele ter nos libertado do pecado, e continuamos pecando. Falta de dignidade, falta de amor próprio, falta de amor a Deus. Perdemos tempo com tanta palhaçada, com televisão, ouvindo rádio, ouvindo música, fofocando da vida dos outros. E quanto tempo nós dedicamos a Deus? Pare para pensar, reflita sobre isso. Aí quando o cinto aperta a água, bate na bunda, socorro Deus. Deus não é pronto-socorro de ninguém, nem meu, nem seu, nem de ninguém. Aqueles que souberam escolher tuas sementes estão se deliciando com os frutos doces da vida, que é as sementes da palavra de Deus. Aqueles que não souberam escolher tuas sementes estão comendo e irão comer do fruto amargo do fel, do sofrimento, da tristeza e do arrependimento. Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Na cruz pagou por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Um dia eu vou cruzar os rios e verei então um céu de luz, e verei que lá, em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Graças a Deus, nós temos um Cristo vivo. Todas as religiões têm um Cristo vivo. Algumas religiões aí menos informadas acham que, por ser católico e ter imagem, né, acreditam num Cristo morto, né? Que pena. Eu fui católico 30 anos na minha vida, tempos felizes, e amo o catolicismo, amo algumas doutrinas evangélicas. Seixonoye prega paz, prega amor, caridade. O budismo também está na deles lá, pregando amor, caridade, energia. Mas o nosso Deus é um só. Um Deus vivo, um Deus que criou um plano espiritual gigantesco ainda
para nos ajudar. Quem é aí que no pé de intercessão de Santo Antônio tem seu santo predileto? O plano espiritual ele é rico, riquíssimo. Deus nos deu vários recursos de falar diretamente com Ele, de pedir ao medianeiro para nos reforçar lá, pedindo as nossas orações, intercedendo por nós, nos ajudando ali junto conosco, nosso irmãozinho que está lá em cima, que optou por ser um anjo a cuidar de nós também, porque Deus quer isso. Deus quer integração de nós, filhos dele. Por isso que tem os anjos para nos auxiliar, por isso que tem Nossa Senhora a interceder por nós, por isso que tem os mentores de luz nos centros espíritas maravilhosos que provocam curas, que acontecem coisas maravilhosas lá dentro. Da Igreja Católica, as bênçãos que é recebida pela intercessão de Nossa Senhora, dos anjos, dos santos, dos arcanjos. Respeito às religiões que são mais céticas. É Jesus, pronto. Respeito também. Mas o plano de Deus é muito grande, é gigantesco. O plano de Deus é perfeito. E Deus nos criou perfeito. Quem se perverteu fomos nós mesmos. A escolha foi nossa. A escolha foi nossa. Culpado de se afastar de Cristo não é os outros, como a gente pensa. Ah, está com o olho gordo para cima de mim. Ah, está com inveja para cima de mim. Ah, existe, claro que existe. Mas não são essas pessoas que devem nos afastar do amor de Deus. Ah, eu vou lá na igreja, mas lá na igreja tem alguém que eu não gosto, tem alguém que... É porque você fica olhando os defeitos da pessoa. O defeito está em você, está em nós. Ore por aquela pessoa. Entregue aquela pessoa nas mãos de Deus. Você vai ver que o seu jeito de ver a pessoa vai mudar. Vai mudar. É fácil. Tem que ter muita força de vontade, tem que ter fé. Reconhecimento. E muitas vezes nós mesmos, uns, na própria casa, assim, às vezes um alertando o outro, um chamando a atenção quando a gente erra, ajuda muito. A gente nota que as pessoas estão notando que a gente fala da palavra de Deus, mas às vezes comete um errinho, comete uma falha. E é bom que chamem a nossa atenção. Eu gosto. Para mim melhorar, eu gosto. Poucas pessoas pronunciam o nome de Deus em público. Ainda tem vergonha. Que pena, né? Que pena. É lamentável isso. É muito triste, inclusive. É muito triste. Passamos a pensar nesse amor de Cristo em nossa vida. A cada manhã, vamos reconhecer Deus em nossa vida pela oportunidade de mais um dia e emanar pensamentos, energias boas, uma oração, nem que seja rápida. Eu sei que você levanta, vai fazer café, vai ter que tomar café, vai começar a correria da vida, ou vai para o trabalho, ou para isso, ou para aquilo, mas pare um momento só. Eu faço aqui em casa. Eu tenho minhas imagens aqui em casa, uma hora eu vou mostrar para vocês. Eu gosto. É o símbolo. São símbolos. Eu gosto. Falem o que quiser. Ah, mas espírita não tem imagem? Eu Antônio Carlos, tenho e acabou. E ninguém me tira esse direito. Deus me deu o direito do meu livre-arbítrio. Eu sei o que eu estou fazendo. E sei como eu uso. É um consolo apenas para esses olhos aqui, ó, carnal. Nesse momento, eu peço a todos e a todas, elevemos nosso pensamento a Deus e vamos interceder. Vamos interceder pelos nossos irmãos e nossas irmãs
mais necessitados no momento. Todos que estão atacados por enfermidades, em leitos de hospitais ou na própria casa, nas filas desses hospitais que denigrem a imagem do ser humano, tratando pior que um animal no pet shop. Vamos pedir a Deus que toque nos corações dos políticos, que sensibilizem para que governem com dignidade o nosso país. Vamos pedir a Deus que abençoe os nossos trabalhos, nosso serviço, aqueles que estão empregados, que melhore as condições das empresas e melhores condições de salário, melhores condições na saúde, na segurança pública. Que os políticos tomem vergonha na cara, abracem a causa da humanidade, do amor que Deus ordenou que tivéssemos uns pelos outros. E eles não têm sido dignos disso. Pelo contrário, levam todo o dinheiro e não nos sobram nada, nem para a saúde, nem para a escola, nem para a segurança. As empresas fechando e os desempregados aumentando. Elevemos nosso pensamento nesse momento, pedindo essa proteção, pedindo essa luz, pedindo que seja tocado esses corações, que possa ser injetado mais dinheiro em nossa pátria, para o crescimento das empresas, dos empregos, para que acabe tantas as dificuldades de tantos irmãos e irmãs que às vezes fazem uma refeição só por dia e ainda é luxo, porque tem muitos que nem fazem. No Brasil ainda existe isso. Interceder pela Síria, pela África, pelos países que estão lá morrendo de fome e de doença. E poucos homens no mundo milionários tomando conta de todo o dinheiro do mundo. Vamos intercedendo, vamos pedindo a Jesus, em nome de Jesus, que Deus haja em todas as camadas sociais, extirpando, destruindo tudo que é mal, tudo que é ruim, e renovando o coração do homem, para que o homem volte novamente a se aproximar de Deus. Jesus disse: onde 2 ou 3 estiver reunido em meu nome, lá eu estarei. Então, Jesus está conosco neste momento. Que Ele ouça nossas preces, que Ele atenda a nossas preces, com a intercessão de Maria também, e todos os anjos, santos, arcanjos, todo o plano espiritual, todo o plano de Deus. Proteja-nos, ampare-nos e nos guie em todos os momentos de nossa vida. Vou pedir para Jesus renovar todos os corações endurecidos, converter todos os corações avarentos que só pensam no ter e no ser, como os políticos brasileiros que roubam fábulas, mais fábulas de dinheiro que não dá nem pra gente mensurar, não dá nem pra gente imaginar. Que seja tocado e renovado esses corações, que olhem mais pela nossa pátria, pelo povo brasileiro, que possam ser cuidados também aqueles nossos irmãos de outros países, empobrecidos, povo faminto, morrendo de fome e sede. Isso é muito triste. Que seja renovados os corações,
Que Deus coloque muito do seu amor nesses corações frios, calculistas, egoístas. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim seu coração. Renova, Senhor, os corações de todos os políticos brasileiros. Toca com o vosso amor. E nesse momento eu peço que renova todos aqueles que cuidam dos enfermos, dos doentes. Peço mais pela justiça humana em todos os países. Que a justiça de igualdade, de direitos a comer, a beber, a se vestir, a ter uma moradia, seja para todos. Renova, Senhor, o coração desses homens e mulheres avarentos, tão poucos e se sentem donos do mundo com toda a riqueza acumulada nas mãos deles. Toma conta, Pai, para que a justiça seja feita pelo vosso amor, pela vossa misericórdia e pelo vosso poder, Pai. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor, e renova cada irmão, cada irmã nesse momento. Os corações endurecidos. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em nós seu coração. Que assim seja. Amém. E assim, eu recomendo que você pegue um copo com água, o meu já está ali, faça uma oração, peça que seja curada todas as tuas enfermidades. Que essa água se torne para você o remédio necessário para o seu corpo material e espiritual, para que haja equilíbrio em todo o metabolismo, pensamento, emoção, enfim, que seja
o remédio para o nosso corpo e nossa alma. Essa água fluidificada, que seja fluidificada neste momento a água do seu filtro, ou aí da sua garrafinha, do seu copo, por intercessão de nossa Mãe Santíssima, todos os anjos santos e arcanjos, todos os amigos trabalhadores do plano de Deus, colocando o remédio neste momento, colocando todos os nutrientes necessários para a nossa cura, para o nosso bem-estar, para ficarmos mais alegres, mais felizes, mais aliviados. Que assim seja, graças a Deus. Até amanhã, com mais um momento de fé, com mais um momento de meditação. Grande abraço a vocês. Até amanhã, às 18h30. Boa noite, com a proteção do nosso Pai Eterno. Até amanhã.